Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Batista, acho que vários que estão assistindo já me conhecem. Sou analista de mobilidade ativa no WR Brasil. Estou também com a minha colega Ariadne Sames, que também é analista, trabalha comigo na equipe de mobilidade ativa. E a gente decidiu fazer essa reunião da rede de professores pelas ruas completas, aproveitando o momento que está muita gente trabalhando de casa e também para aproveitar essa pauta para a gente discutir temas relacionados ao que a gente discute normalmente, mas contextualizando com esse momento atual que a gente está vivendo. Vou passar aqui. Bom, antes de entrar nos assuntos que a gente vai conversar hoje um pouco, eu queria só falar um pouquinho da rede, só relembrar a todos, assim, essa rede está dentro do programa Ruas Completas, que é um programa que o WR Brasil, em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos, já vem conduzindo há mais de 3 anos. E ano passado, uma das iniciativas do programa, né, a gente tem muitas cidades também, mas foi também essa de tentar envolver mais a academia, e por isso que a gente criou essa rede de professores. Atualmente, a gente tem 82 professores de mais de 60 universidades. Inclusive, nesse link aqui que eu coloquei, se quiserem digitar, dá para ver todos os professores que estão atualmente na rede, tem a instituição, o contato e tal, justamente para essa troca de experiências, né? E o objetivo da rede é justamente discutir temas relacionados ao conceito de ruas completas, trazer esse conceito mais para dentro da academia, né? E também promover parcerias entre universidades e cidades para trabalhar sobre ruas completas. Então, a gente já tem várias cidades que implementaram projetos piloto de ruas completas em que a gente buscou o envolvimento de professores das universidades locais para ajudar com temas como medição de impacto e diversos outros pontos. Então, está sendo bem interessante, é uma troca bem boa e é muito bom ter esses contatos em diversas regiões do país, né? A gente tem também na nossa página, eu tenho um bit.ly que dá acesso à página no site da WRI aqui embaixo, bit.ly/programa Ruas Completas, que vocês conseguem entrar na página que descreve todo o programa e que tem um mapa interativo também dos professores. Aqui eu tirei um print screen do mapa, a gente está com professores em várias regiões, né? Claro que um pouco mais concentrado no sul-sudeste, mas o nosso objetivo é cada vez mais ter contatos fora dessas regiões, em vários estados. Acho que a gente tem, em quase todos os estados, 21 estados, a gente tem professores participando, mas enfim. Então, apresentando alguns dos professores da rede que vão falar hoje um pouco, bem brevemente, depois eles podem complementar, se apresentar melhor. A Carolina Silveira, professora de Santa Catarina, professora da UDESC, arquiteta urbanista. A Gisele, que ainda não conseguiu se conectar, eu acho. Ela estava com problema de conexão, mas a gente vai conversando com ela. Ela é de Mato Grosso do Sul, professora também arquiteta e urbanismo, professora da Uniderp, da FACSul. A Regina Cohen, pesquisadora da UFRJ. O Tarcísio Bahia de Andrade, que é professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Também escreve uma coluna no jornal A Gazeta. E, por fim, a Zenit, que já... O Tarcísio e a Zenit, inclusive, já participaram da nossa série de seminários online que a gente fez ano passado, né? E que ela é psicóloga, trabalha com esse tema de psicologia ambiental, que é bem bacana, e da Universidade Federal do Sergipe. Bom, só um pouquinho da agenda. A gente combinou com esses professores que se disponibilizaram a participar dessa conversa, assim, algumas perguntas norteadoras para a gente fazer as perguntas
e as falas iniciais deles serem, de certa forma, uma apresentação e uma resposta a essas perguntas. Então, a gente vai ter esse primeiro momento, em que a gente vai fazer uma pergunta para cada professor, e na sequência a gente vai ter um segundo momento em que os professores dessa roda de debate vão poder fazer comentários entre si, e por fim a gente abre para os demais participantes, para os outros professores que estão assistindo, para fazerem perguntas. Vocês podem, para os demais participantes, sempre tem um botãozinho de levantar a mão, que vocês conseguem achar aí no ícone, acho que aparece à direita de vocês, né? O consolezinho. E vocês também podem levantar a mão, caso queiram falar, que a gente pode liberar o áudio ao final. E também tem o bate-papo, em que vocês conseguem enviar mensagens. Eu vou só tornar aqui a Ariadne, minha colega organizadora, daí ela vai conseguir também ir coordenando ali pelo bate-papo. Pronto. Agora... Isso, e também tem uma aba de perguntas que eu acho que podem ser enviadas daí para ir verificando. Então, tem vários meios. E, inclusive, se quiserem só se identificar ali, dar um oi no bate-papo, é bacana ver todo mundo que está participando, assim, dizer de qual cidade, qual universidade que vocês representam e estão falando. Tá bom? Bom, feito essas introduções iniciais... Carolina, quem vai começar? Eu já vou chamar a Carolina e fazer a primeira pergunta para ela, e daí eu passo para ela. Bom, Carolina, os professores da UDESC escreveram uma carta para o estado de Santa Catarina, recomendando medidas a serem tomadas relacionadas ao cenário atual. Essa carta eu coloquei nesse link aqui, bit.ly/carta SC em maiúsculo, para os professores que quiserem baixar depois, podem só anotar esse linkzinho curto, que daí abre um link para o e-transfer que dá para baixar ela. E a pergunta é, o que inspirou vocês a escrever essa carta e quais os principais pontos relacionados ao planejamento urbano que estão contidos nessa carta? Tá bom? Então, obrigado. Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Então, tá legal. Bruno, seguinte, quando a gente decidiu escrever essa carta, foi uma mobilização dos professores lá da UDESC Laguna, né? E a gente se sentiu mobilizado em fazer alguma coisa, né? Tomar alguma providência. E a gente estava tratando de casa, de cidade, de espaço público, né? Então, algo que é assunto totalmente inerente à nossa área, né? Arquitetura e urbanismo. Então, a gente se sentiu no dever de tentar fazer alguma coisa. Então, a gente escreveu uma carta, são diversos pontos, são recomendações, sugestões, né, uma forma de tentar ajudar o governo do estado e também governos municipais, né, gestores municipais, para terem algumas estratégias de curto, médio e longo prazos. Então, a gente dividiu o documento dessa maneira. E eu posso estar citando aqui para vocês alguns principais que até têm mais a ver aqui com a nossa rede de debate, né, de ruas completas, e porque realmente a gente acha que não tem uma relação direta, mas realmente tem, principalmente no viés de saúde pública, né, de qualidade de vida urbana. Então, a primeira diretriz que a gente traçou logo no primeiro item de curto prazo foi realmente criar um comitê consultivo interuniversitário e também interdisciplinar, então envolver UFSC, UDESC, IFSC, universidades comunitárias, universidades privadas aqui de Santa Catarina, para realmente criar esses GTs, esses grupos de trabalho, para tentar trazer soluções para os diversos problemas que estão se apresentando. Dentre as diversas outras medidas que a gente traçou, uma delas também foi de oferecer orientação preventiva de forma acessível às pessoas com deficiência, né? Então, a gente precisa também pensar que essas informações preventivas têm que estar acessíveis aos leitores de tela, para pessoas com cegueira, tem que estar disponível em Libras para pessoas com surdez, né? Tem gráficos, tem imagens, então essas imagens também teriam que ser descritas, né? Então tudo que não é textual. Então tendo sempre esse cuidado, né? Pessoas cegos surdas, por exemplo, então só com a informação tátil, então através do braille. Pessoas com deficiência físico-motora severa, né? E outras que também necessitam de um auxílio de terceiros, então nesse momento precisam de uma atenção, né, maior, principalmente aquelas em vulnerabilidade social. E as associações e conselhos municipais de direitos das pessoas com deficiência são parceiros
fiéis e importantíssimos nesse momento para poder divulgar e levar ao público-alvo essas informações, né? São diversas medidas, né? A gente vai trazer um pouquinho de cada área aqui. Uma outra foi a questão de promover o consumo de alimentos e medicamentos no comércio de bairro. Então, evitar esses deslocamentos desnecessários, né? As pessoas acabam pegando carro muitas vezes ou achando que pode pegar transporte público, e até aqui em Joinville a gente nem tem mais essa possibilidade, a maioria das cidades, né, não tem essa possibilidade, a não ser para o público da saúde. Então, fortalecer essa economia de bairro, né, os mercadinhos, as padarias, a mercearia, tudo que é realmente de micro e pequena empresa, e realmente fortalecer essa economia local, né? Lembrando também que essas empresas são aquelas que são responsáveis por cerca de metade dos empregos formais, né, no Brasil hoje. Então, como isso é importante, né? Não levar todo mundo para as grandes redes de mercados, né? Isso a curto prazo, tem diversas outras, né? Vou citar mais algumas de médio prazo agora. Às vezes fica uma coisa que a gente acha que não tem uma relação direta, mas a gente achou importante colocar isso no documento, porque realmente tem, principalmente a médio e longo prazo, que é a questão da educação ambiental. A gente tem tido diversos momentos, né? O mundo inteiro está divulgando isso, de níveis de poluição de água, de som, de ar que foram reduzidos, né, simplesmente porque a população mundial parou, e aí esse impacto positivo, né, para o planeta tem sido a gente está percebendo isso em né, no mundo inteiro. Então, como é importante a gente fortalecer essa questão da educação ambiental, né? E aí a gente tem diversas extensões universitárias que podem estar fazendo esse papel, né, essa mediação. Não só em educação ambiental, mas também em educação alimentar, educação para mobilidade. Então, a gente tem, por exemplo, na UDESC, a gente tem alguns projetos e programas de extensão universitária que tratam diretamente sobre isso. Então, educação ambiental, a gente tem um programa que propõe a arborização urbana através do plantio de mudas, né, a partir dessa educação ambiental nas escolas de ensino básico, né, em médio. Então, proposição também de projetos de paisagismo para espaços públicos urbanos. A gente também tem outras extensões que tratam da questão do lixo, né? Então, como reciclar, como fazer a seleção adequada, né, de materiais orgânicos, rejeitos e recicláveis, aqueles 5 R's, né, repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. A gente tem uma outra extensão que trata de slow food, e aí como esses alimentos bons, limpos e justos também podem aumentar a nossa imunidade, né, e nos proporcionar essa saúde pública, né? E, além disso, trazer esse balanço ecológico também. Tem uma outra extensão que se chama Habitar Saudável, que é a questão da arquitetura e da saúde, principalmente de famílias vulneráveis, né, econômica e socialmente, então trazer essas melhorias habitacionais. Tem também uma extensão que é aqui de Joinville, que é a mobilidade sustentável, que essas todas que eu falei até agora são de Laguna. E a gente tem parcerias também entre os campos, né? E a de mobilidade, então, trazer esse incentivo para modos de transporte coletivo, bicicleta, pé. A gente também tem uma ação, né, uma medida da carta que a gente fala sobre valorizar os produtores locais, né, e trazer esses produtores para próximo dos consumidores, então fazer essa mediação através de grupos virtuais de compra e incentivar a agricultura urbana, né, então utilizar terrenos públicos urbanos para plantio de árvores frutíferas e hortaliças. Então, criar pomares, criar hortas orgânicas comunitárias. E medidas a longo prazo, né, algumas que eu posso estar citando aqui para vocês, a questão de elaboração de planos diretores municipais, setoriais, né, planos de habitação, saneamento, mobilidade, arborização urbana, né, e todos esses planos são urgentes, né, a gente precisa, então talvez esse seja um momento para os governantes repensar todas essas questões como estratégias futuras, né, que a gente pode estar melhorando a questão urbana e os problemas, né, vão sendo mitigados, principalmente quando a gente tem uma situação dessa de pandemia. Planos de arborização urbana, né, como eles podem estar colaborando para promover, enfim, saúde pública, né, para a população. Então, trabalhar de uma forma enfática na questão da rua completa, né, na questão da malha viária,
E também isso pode ser trabalhado através de viveiros municipais, né, promover o plantio e também trazer espécies nativas. Uma outra ação interessante para a gente comentar aqui no grupo é a questão do planejamento urbano, né, através de institutos, de secretarias municipais, promovendo centros de bairro, né, promovendo a questão do uso misto do solo, valorizando micro, pequenas empresas, né, o deslocamento ativo, então as pessoas podendo resolver todas essas questões a pé ou de bicicleta. Também trazer os espaços públicos, né, essa qualidade do espaço público, então, fruição pública, reduzir esse percurso de caminhada, fachada ativa, deixando o espaço mais seguro, enfim, diversas estratégias que a gente pode estar fazendo aí para melhorar a qualidade das cidades. E também a criação de espaços verdes de recreação, que é uma medida de saúde pública, sem dúvida, né, uma vez que ela preserva e melhora a qualidade ambiental, né, do nosso espaço, e além de tudo também incentiva a questão das atividades físicas, né, e aumenta a imunidade da população. Então a gente tem ali diversas ações, acho que ao todo deve ser mais de 20 e poucas as medidas, né, que a gente dividiu ali em curto, médio e longo prazos, e foi uma forma de tentar ajudar, né, de alguma forma, tentar trazer alguma forma de solução, né, de planejamento, talvez, e isso foi encaminhado para o governo do estado de Santa Catarina. Bruno tá no mudo. Tá mudo. Isso, não estamos te ouvindo. Desculpa, tá? Saí falando aqui sem desmutar. Bom, não, é muito legal, é um documento muito completo e bem interessante mesmo. Vou deixar para fazer comentários depois e daí a gente já vamos passar para as falas iniciais para a gente, nessa primeira meia hora, tentar passar por todos os temas. Eu vou pular a próxima pergunta, porque a Gisele não conseguiu se conectar ainda, e vou ir para a Regina, então. A pergunta para a Regina é como essa pandemia tem influenciado na mobilidade e ou acessibilidade de pessoas com deficiência? É uma pergunta bem direta. Bem direta e bem ampla, né? A Sim. questão da acessibilidade já não é muito boa nas cidades em geral, né? A Carolina tocou em alguns pontos, né? Ela falou das pessoas cegas. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, da UFRJ, né? E a situação no Rio anda muito ruim em termos de acessibilidade do Brasil em geral. Eu não consigo apontar uma cidade que esteja completamente boa, né? E em tempos de pandemia, as questões se multiplicaram, né? Eu não falo só do locomover, do andar pelas calçadas, pelas ruas, mas o próprio atendimento das pessoas com deficiência. Eu estava comentando, antes de a gente entrar aqui, que tem pessoas se reunindo numa reunião virtual, quase uma audiência, com deputados, ministros da saúde, e pouca coisa tem sido feita, né? A ministra Damares criou um documento, a gente teve o caso de 4, 5 mortes de indígenas, e foi criado um documento para os indígenas. E a reclamação das pessoas com deficiência é que, na verdade, muito pouco tem sido feito. E na questão da acessibilidade, fica muito complicado no caminhar pela cidade, na locomoção, no direito de ir e vir pela cidade, né? O direito de caminhar não é apenas você passear, ter lazer. A gente está preso em casa agora, mas você vai para a escola, você vai para o trabalho, é a tua vida cotidiana, né? E assim, a gente já pode começar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e em muitas cidades que eu conheço, eu viajo muito, pela questão do transporte, né, que é muito complicada. Fiz algumas anotações. Na verdade, o que está acontecendo hoje, né? O que a gente sente, os efeitos da pandemia na acessibilidade? Eu faço parte, eu represento o Brasil numa rede internacional de pessoas com deficiência. Vocês estão me ouvindo bem? Que entrou um som estranho, né? Bom, represento o Brasil numa rede, a gente toda quarta-feira
está tendo. Amanhã é o quarto webinário que vai ter, né? E são pessoas dos 5 continentes. E a gente percebe que as dificuldades são globais. Como a pandemia é global, as dificuldades são globais também. Mesmo em países da Europa, mesmo tem muitas pessoas de continentes assim, muito da África, da Índia, sabe, de países que são muito pobres. Eu queria citar uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, da Jane Jacobs: os habitantes de uma cidade não preferem contemplar o vazio, a ordem e o sossego palpável, como os projetistas pensam. O prazer das pessoas de ver o movimento e outras pessoas é evidente em todas as cidades. Mas, quanto mais estranhos houver na rua, mais divertido ele será. Em tempos de pandemia, nada disso está acontecendo, né? As ruas estão vazias, a gente tem visto os vídeos, né, que estão passando das cidades que eu chamaria de fantasmas, né? Vídeos que são bem chocantes, né, da realidade que a gente está vivendo. Mas, com relação às pessoas com deficiência, a acessibilidade envolve muito a questão da sensorialidade. Como a Carolina estava falando, cheiros, tato, como é que o cego se locomove muito pelo tato, né? E como que ele pode, por exemplo, na rua agora, muitos lugares estão colocando sinalização tátil nos pisos, nas calçadas, né? Mas como é um cego entrar no supermercado, né? Se não pode tocar em nada, ele não sabe se ele está num local de aglomeração, quer dizer, você não pode, você tem que evitar, você tem que manter o distanciamento social, né? Mas existem, assim, a acessibilidade se tornou muito difícil, mas não tem uma preocupação geral das pessoas e das políticas públicas para esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, assim, a gente está produzindo muitos documentos aqui no Rio. Eu sou também, além da UFRJ, eu sou do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, sou uma pessoa com deficiência, eu não saio de casa desde o dia 9 de março, porque a questão de descontaminação da cadeira de rodas é complicada, né? Meus irmãos não estão deixando nem eu ir ao supermercado, porque se chegar com a cadeira de roda, descontaminar é um processo meio complicado, e isso é uma questão grave. Eles não estão deixando, então eles estão ajudando, farmácia, supermercado, tudo isso. Mas, assim, como é que é para as pessoas em geral, né? Bom, eu não saio desde o dia 9 e, assim, os momentos de angústia, né? A gente tem trabalhado no núcleo que eu coordeno na UFRJ com a acessibilidade emocional. Mas eu não vou entrar aqui no detalhe, é muito as emoções e os sentimentos que se sentem, que a gente sente, e que vai muito além das barreiras físicas que a gente encontra na cidade. Mas o que eu quero enfatizar bom, e com a pandemia, com o ato de a gente manter o distanciamento social, né, isso fica mais grave, né? Os nossos sentimentos estão muito à flor da pele e a gente tem que ficar mesmo em casa, porque essa coisa da vulnerabilidade, dizer que os idosos, os grupos com as pessoas com deficiência também é um grupo altamente vulnerável, né? E isso, por exemplo, muitas pessoas cegas ficam cegas por causa de diabetes. Isso é uma coisa grave. O índice de diabetes no mundo é grande. Mas, assim, tanto no grupo internacional quanto no Conselho, a gente tem falado e tem assim, pedido o cuidado extremo. Porque você imagina, por exemplo, um autista, né? Como é que ele vai, se ele contrair o vírus, se ele não se cuidar? Alguns autistas não falam, não adquirem a fala, né? Nem sempre, não é todo caso. E se ele tiver que ir para o hospital, ele tem que ir acompanhado de alguém para explicar, para orientar. Isso acontece com várias pessoas com deficiência.
mas andar pela cidade ficou muito difícil. Com a pandemia, se tornou mais grave ainda, né? Só para citar um exemplo, que foi um que me marcou muito, esse grupo internacional, um caso na China, na cidade onde tudo começou, Wuhan, né? Uma pessoa com paralisia cerebral, a gente chama PC, para abreviar, né? Que vivia com o pai, e o pai contraiu o Covid, contraiu o coronavírus, que o nome da doença é Covid, né? Covid-19. E o pai teve que ser internado. Ele tinha 17 anos, um adolescente, dependia inteiramente do pai, e ele ficou 7 dias sem cuidado nenhum. Quando as pessoas descobriram, ele estava num estado muito grave. Bom, eu estou contando isso porque, além da acessibilidade do ato de caminhar na cidade, envolve muitas questões, né? Envolve tudo isso, né? Você ir para um hospital, se você contrair, como você vai? Como é que está o transporte? Né? O transporte acessível, como ele está nas nossas cidades? A dificuldade é muito grande. Né? Você vai pegar um táxi, né? Um cadeirante, um cego, quando ele for pagar alguma coisa, sabe? Então, se a acessibilidade já está difícil nas cidades, com a pandemia se tornou um agravante a mais. Quanto tempo eu tenho, Bruno? Oi, Regina. Eu acho que tu tá no teu limite, assim, para chegar, para passar para os outros. Mas se quiser fazer um encerramento, pode fazer. Eu queria, então, fazer o encerramento, aproveitando que a Carolina falou, e isso estava na reunião de hoje, de deputados e especialistas, né, que, para algumas pessoas, principalmente a deficiência sensorial, cegos e surdos, a tecnologia evoluiu muito, o Brasil está muito evoluído, né, e o governo não está adotando, né? A internet, por exemplo, estão saindo manuais, como você vai se comportar com Covid-19. Não tem recursos para os cegos, os documentos não estão sendo produzidos com esses recursos que já existem no país. Para as pessoas surdas, sabe, webinários, você não tem. Alguns que eu participo têm intérprete de Libras, mas em muitos, por exemplo, como é que você assiste uma live? Tá a moda agora virou live no Instagram, né? Então, assim, um amigo meu participou de uma live, que eu estou fazendo muita live também, né? No Instagram, estou aprendendo, e ele é surdo oralizado. Como é que é? Não pode ter legenda no Instagram? Como é que pode até existir algum recurso que eu desconheço? Eu trabalho há 30 anos com acessibilidade. Mas, então, só para dizer que a acessibilidade ficou muito mais difícil e andar na cidade ficou mais complicado com a pandemia, e para as pessoas que precisam da tecnologia, que está muito avançada, se essas tecnologias não forem utilizadas, a gente não aproveita o avanço que está acontecendo no país. Né? Legendas, audiodescrição, descrição de imagens, né? Então, tudo isso é muito importante na questão da acessibilidade. E, bom, eu sei que já encerrou, Bruno, mas a pandemia agravou o quadro da acessibilidade no Brasil. Agora, tem muitos países fazendo muita coisa para quebrar esse quadro aí pandêmico de pandemia, né? Porque pandêmico da acessibilidade diante do Covid-19. Então tá, eu fico por aqui, tinha muito mais coisas a falar, mas assim, principalmente pensar no ato de caminhar e na sensorialidade e no atendimento, na formação das equipes, né? De saber lidar com as pessoas com deficiência. Então, você vai no hospital, num momento de caos, se houver, tomara que não haja no Brasil, a equipe de enfermagem, os médicos, têm que também estar preparados para atender.
Isso é acessibilidade também, tá bom? Teria muito mais para falar, mas vou ficar por aqui, tá bom, Bruno? Tá bom, obrigado. E depois dessa primeira rodada de falas iniciais, a ideia é a gente ir trocando informações através de um debate, e daí vai ter oportunidade também de acordo com as perguntas. Peço também que os participantes levantem, anotem dúvidas para perguntar depois, para a gente ir fazendo uma conversa mesmo, assim, bem informal. Bom, muito obrigado. Vou passar para o Tarcísio agora, e a pergunta para ele é: durante a pandemia, os serviços remotos aumentaram. Quais seriam as possíveis consequências para as cidades? E como isso pode impactar mais especificamente o futuro da mobilidade urbana? Bem focado na questão do home office e tudo que vem acontecendo hoje em dia. Valeu, obrigado, Tarcísio. Pode falar. Está me ouvindo? Bom, boa tarde aí. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos, né, os convidados aqui comigo, os participantes, enfim. É o que a gente está vendo, né? O mundo está mudando. Hoje eu estava lendo um artigo interessante no El País dizendo que o século XXI está começando agora, né? Como se fosse um momento assim, chave de transformação da sociedade. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do trabalho remoto, né? Nós estamos todos vivendo essa situação. Ele já havia sendo aplicado aos poucos, né, aqui no Brasil, mais intensamente em alguns outros países, que têm redes de comunicação muito mais sofisticadas. Aqui a gente já tinha questões até relacionadas à legislação urbanística, que em algumas cidades o plano diretor diz que você não pode trabalhar numa zona residencial, isso tende a mudar. Alguns órgãos de governo também já estavam aplicando essa possibilidade da pessoa trabalhar à distância, né, de maneira remota, em determinadas atividades, não cabe a todas as atividades, obviamente. E com isso, agora a gente vive isso de uma maneira generalizada. Quem começou a trabalhar remotamente, muitas pessoas, né, a gente não pode dizer que são todas, começaram também a perceber que elas podem ser mais produtivas em casa, caso elas sejam organizadas. Tem uma série de procedimentos, de rotina, né, para não se deixar desviar a atenção para as questões domésticas, mas as pessoas perdem menos tempo no deslocamento, casa-trabalho, né? Isso é um ganho de tempo que você pode otimizar. Você não tem o estresse também desse deslocamento, você pode organizar melhor a sua vida. E o empregador, o órgão de governo, né, ele pode ver vantagens nisso também, né? Quer dizer, meu funcionário não chega atrasado por algum engarrafamento, algum acidente, ele não chega estressado. Então, e o que eu quero que ele produza. Então, eu posso realmente trabalhar com ele por produtividade. Claro, uma relação de confiança. E ele vai mostrando resultados. Então, essa é a tendência que veio para ficar. Obviamente, quando passar essa pandemia, a quarentena, muita gente vai voltar a fazer o trabalho presencial. Mas a tendência é que isso venha a crescer. Então, a gente vai ver os sistemas, né, tecnológicos que vão permitir o aumento dessa produtividade, certamente ela virá cada vez mais, né? Quer dizer, ganha o empregador, ganha o trabalhador, né? Então, esse é um aspecto que nós temos que notar. Eu ganho em termos de qualidade de vida, posso escolher o melhor horário para eu produzir alguma coisa. Se eu sou uma pessoa mais diurna ou mais noturna, eu posso acordar mais tarde, eu posso ir para a academia mais cedo, eu faço melhor a minha rotina, né? Ganho com isso um tempo que eu posso utilizar da melhor maneira. Vou gastar menos com transporte. As cidades vão ficar menos engarrafadas. Já citou-se aqui hoje, né? A poluição do ar vai diminuir, a poluição sonora vai diminuir, né? Os acidentes de trânsito vão diminuir. Tudo isso são vantagens, né? Que a gente, no primeiro momento, a gente percebe dessa maneira. Claro, com isso vai ter menos pessoas andando em transporte público. Esses sistemas todos aí, eles vão perder a arrecadação, né? Então vão ter que replanejar totalmente, né, como é que vai ser daqui para frente em relação a isso. Isso é uma questão a ser pensada. E, além da questão do trabalho remoto, a gente também está começando a fazer o uso, né, dos serviços de entrega, né? Então, agora a gente está comprando pelo supermercado cada vez mais. Pode ser por um aplicativo do celular, pode ser por entrar no site da empresa,
pode ser por telefone, tem de tudo, né? Quer dizer, eu sou carioca, moro em Vitória, e aqui até feirante está entregando em casa, se a gente quiser. Né? Eu tinha uma feira aqui na minha rua, a prefeitura, no primeiro momento, ela permitiu, depois proibiu, os feirantes se mobilizaram, fizeram contato com os moradores, e aí passaram o telefone, a relação dos produtos que eles entregam. Né? Então, muita gente está isso, a gente vê as cidades, né? As ruas todas vazias, como todo mundo está assistindo, no mundo inteiro, né? Não é só aqui. Então, vamos ver, um setor, um determinado segmento, né? Alimentação fora do lar, bares e restaurantes, né? Então, estão sendo um grande impacto. Alguns, o que estão fazendo? Começaram a entregar comida, né? Agora, aqueles restaurantes todos que tinham salões, que recebiam pessoas, daqui para frente vai ter um impacto muito grande, mesmo depois da pandemia. Já havia esse movimento, né, de restaurantes sem salões, né, restaurante fantasma, como se chama, né? Ou seja, onde o cara quer montar um restaurante, mas ele não quer ter o cliente ali fisicamente, né? Pode criar algum tipo de perturbação, de impacto, ele só gosta de cozinhar. Então, já é esse movimento desse tipo de serviço de entrega. Isso tende a aumentar, né, cada vez mais. Então, assim, vai ter um impacto. Restaurantes que vão fechar e outros que vão ver nisso uma oportunidade. Mas, mais uma vez, quer dizer, as ruas mais vazias de novo, né? Tudo isso também vai impactando no esvaziamento das ruas. A Regina está falando, né, que as pessoas que querem andar na rua, né, que é um problema de fato, né, mas as ruas tendem a ficar mais vazias. O comércio de rua, já nos últimos anos, já vem sofrendo um grande impacto, já vem diminuindo. Aqui no Brasil e no mundo inteiro, nos Estados Unidos, vários shopping centers andaram fechando. E cada vez mais se compra online. Né? Quer dizer, o comércio online ele cresceu de uma maneira exponencial, enquanto o comércio presencial vem diminuindo. Né? É uma vantagem. Acho que vocês estão vendo, eu adoro livro, eu compro muito livro, mas eu compro livro, eu adoro, né, ir na livraria, mas cada vez tem menos livraria. Então é mais fácil eu comprar pela internet. Entrego aqui e é mais barato. Né? Uma grande rede de livrarias, ela vende mais caro o livro na loja física do que na loja virtual, na internet. Eu vou lá, olho o livro que eu quero, vou na internet, né, no mesmo dia, e aí eu compro pela internet nessa mesma loja e ela me entrega em casa por um preço menor. Ela está dando um tiro no próprio pé da loja física. Então, essas lojas de rua elas já vêm fechando de uma maneira sistemática em vários pontos da cidade. O Rio de Janeiro está sofrendo muito isso. A gente vê várias, eu vou muito ao Rio, a gente vê várias áreas, aquelas lojas fechadas, aluga, se vende, e a tendência é aquilo ali ficar fechado para o resto da vida. Isso também vai provocar, essas ruas mais vazias, a questão da segurança pública. Claro, ainda vai ter gente caminhando, mas cada vez andando por ruas mais vazias, essa movimentação da rua, aquela coisa do flané, que a gente gosta tanto de falar, né? Que se existia lá. Isso tudo tende a mudar radicalmente. Né? Para que eu vou para uma rua insegura, a calçada é ruim, se eu posso fazer tudo de casa? A gente vai estar se acostumando, a gente tem feito isso ao longo da nossa vida. Né? A gente trocou, também aqui atrás vocês estão vendo, ali, além dos livros, tem disco de vinil, a gente trocou o vinil pelo CD. E agora a gente está ouvindo pela internet. A gente vai deixar de ir a shows para poder ver shows, né, na live, como a Regina citou aqui agora, né? Quer dizer, show à distância, por uma tela, por um filtro, sem aquela emoção do perrengue de pegar um ônibus para ir para o estádio, para ver aquele mega espetáculo, para ficar na fila, a dificuldade de ir para o banheiro, tudo isso tende a mudar. Né? Vários shows foram cancelados ou adiados, mas pode ser que as pessoas realmente dizem, olha, é muito melhor ficar em casa, é mais confortável. As pessoas iam ao cinema para ver um filme numa tela de 10 por 15 metros e hoje estão vendo uma tela de celular que tem 15 centímetros. E ninguém está reclamando. Uma outra coisa que também já vai ser tendência sem volta é a questão do ensino à distância, com tudo isso. Né? Eu tenho um filho aqui pré-adolescente, as escolas estão mandando material, a minha universidade teve essa polêmica, se ia ter atividade à distância, se não ia ter, no primeiro momento ia ter, depois também cancelaram, não tem, mas até as escolas e as universidades particulares estão tendo atividades de educação à distância. Isso não é só aqui no mundo inteiro. Né? Quer dizer, tem um artigo interessante de The Guardian que fala da Netflixação, né, das universidades, né? Quer dizer, porque também há ganho de produtividade com isso. O mesmo professor pode preparar uma aula e compartilhar com muito mais pessoas do que se ele estivesse fazendo isso de maneira presencial. Né? Então, essa tendência do mundo. Então, eu vou menos às escolas. Agora já claro, tem áreas como arquitetura e urbanismo que o CAL ainda não aceita o ensino totalmente
ou pelo menos o ensino à distância, mas é uma tendência que não tem volta, daqui a pouco vai ter que aceitar, né? Então, assim, os alunos vão ver essa comunidade. Na medida que as pessoas, principalmente os mais jovens, forem se tornando mais familiares com essas ferramentas todas, né, isso vai ficar mais comum. Isso que a gente vê hoje como dificuldade para uns, né, para outros já não vai haver, né? As ferramentas tendem a ser cada vez melhores para isso, facilitando, né? Eu também, essa semana, eu tive a experiência de montar minha primeira videoaula para um grupo de desenho que eu participo. Foi bem interessante, usei o editor de vídeo do Windows, filmei, refilmei com o celular algumas vezes, mas acaba dando certo, né? Acaba sendo uma boa experiência. Então, assim, nós estamos esvaziando as ruas, estamos esvaziando a rua cada vez mais. O que vai sobrar disso daí? Essa cidade deserta, nessa cidade remota, né? Enfim. E aí, é uma outra consequência, né? Assim, meio que eu tentei fazer bem resumidamente, que nós vamos... Hoje a gente já está vendo um mundo de uma maneira... essa questão da discriminação da sociedade, na Europa, Estados Unidos, muito pela questão da imigração, no Brasil, por essa questão da diferença de renda, né? Isso a gente vê espelhado nas ruas, né? Na sociedade. A tendência é que você crie realmente cada vez mais uma cisão entre as pessoas remotas e as pessoas presenciais. A gente tem visto esses acirramentos da sociedade em várias situações, e a tendência é que isso também possa acontecer por conta dessa situação. As pessoas que, quando isso tudo acabar, serão obrigadas a voltar para a rua, e aquelas que poderão fazer a escolha de ficar em casa. Como é que será essa cidade, essa sociedade a partir de então? Como é que esses dois grupos se encontrarão na cidade? A cidade é aquele lugar de oportunidade, né? Que vem lá a questão da ágora dos gregos, né? Lugar de encontro, da discussão. E a cidade que para onde todo mundo vem, para a migração, para poder ter a oportunidade de se desenvolver, de aprender, ela tem sido também lugar de conflitos, né? E essa rua, que já estava muito perigosa, de certo modo, de trânsito, assalto, furto, agora, de repente, eu tenho a chance de realmente não precisar mais dela. Então, nós temos que pensar como é que será essa cidade daqui para frente. Eu acho que o debate só está começando, está muito, né? Teremos que ver que experiências poderão dar certo. De fato, a gente já, no Brasil, a gente já via as pessoas... Agora mesmo a gente viu isso agora, né? Pessoas que... eu quero que todo mundo volte a trabalhar, mas eu saio de carro, eu não saio, né? Não saio andando para poder pegar um metrô, nem um ônibus. Então, a tendência é que isso se acirre, né? se agrave, e a gente não dá para ter, realmente, imaginar que consequências isso pode ter daqui a algumas décadas, né? Essa cidade dividida entre os remotos e os presenciais. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar, para começar, e, claro, vendo nisso aqui um debate que possa daqui a pouco conversar um pouco mais. Obrigado. Legal, obrigado, Tarcísio. Bem bacana, sem dúvida, né? Essa situação atual vai impulsionar a digitalização dos mais diversos tipos de serviços, né? Bom, vamos agora para Zenit. A Gisele, acho que ela não conseguiu entrar no final, estava com problemas de conexões, mas então vou ler a pergunta da Zenit aqui. Qual o impacto da imobilidade, no caso de ficar em casa, né, na qualidade de vida das pessoas nas cidades? Essa é a pergunta. Olá, vocês me escutam? Sim, escutamos. Sim. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu sou a única psicóloga aqui, então vamos lá. Eu estou aqui em Sergipe, em Aracaju. Não sei se vocês conhecem aquela música do Tom Jobim, Águas de Março, fechando o verão. Pois é, eu continuo no verão. Então, eu acho que isso tem a ver, né? O professor Tarcísio, a professora Regina, a professora Carolina tocaram em pontos que são pontos muito caros, que a psicologia e a psicologia com a qual eu trabalho, que é a psicologia ambiental, se conecta também, né? E a gente não vai ter o mesmo mundo
daqui para frente a gente tem discutido isso, inclusive num dos grupos que eu participo, né, de se preparar para esse novo mundo que vai chegar, né, queria destacar que a gente está meio que esquecendo um pouquinho das questões ambientais, né, em função da questão da pandemia, mas que isso está tudo interligado, né? A pandemia tem relação com a forma como nós nos relacionamos com o ambiente como um todo, com os outros animais, com a vegetação, e eu gostaria de destacar que isso é um sistema, e eu não sei se a gente está se dando conta, claro que quem pesquisa isso se dá conta, de que a pandemia não é algo isolado, é algo que faz parte do fluxo e das escolhas que nós fizemos enquanto humanidade, né? E essa é uma grande oportunidade da gente repensar as nossas escolhas. Eu queria aproveitar e falar o que é psicologia ambiental. Eu espero que um dia eu não precise explicar, mas a gente estuda a relação entre pessoa e ambiente. Eu foco no ambiente físico, por isso é tão tranquilo fazer parceria com o pessoal da arquitetura, geografia, engenharia, né? E como que o ambiente físico afeta as pessoas e como nós afetamos o ambiente físico. Essa é a sacada da área. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Robert Sommer, que ele fala que a gente tem que discutir não que tipo de ambientes nós criamos, mas que tipo de pessoas nós queremos com os ambientes que nós criamos. Então, quando a gente pensa em ruas completas no nosso projeto, eu vejo não só a melhoria e o aumento da qualidade de vida das pessoas, quando elas têm acesso a um ambiente enriquecido, mas também que tipo de pessoa surge quando o ambiente é enriquecido, né? A gente aumenta a nossa capacidade de ação no mundo, de coesão social, de diminuição de aumento da saúde mental, diminuição dos acometimentos de saúde, né? Essa é a perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês. É colocar a pandemia como algo que não está isolado das nossas ações, ela infelizmente faz parte, não é a primeira vez que a humanidade enfrenta esse tipo de problema e não vai ser a última vez, mas claramente está relacionada a como a gente vem se relacionando com tudo que nos cerca e que nós cercamos também, né? A situação de isolamento social deve ser lembrada que, em parte, ela é voluntária, em parte, ela é obrigatória. E quanto mais obrigatória ela vai ficando, mais reações emocionais vão surgindo, perdão. Eu não sei se vocês viram aquela moça que resistiu numa praça, né? Tem muita coisa aí envolvida, né? Se destacou mais o aspecto político, mas a questão do isolamento social e do confinamento tem impactos muito grandes na saúde mental. E nós, da psicologia ambiental, a gente está tentando mostrar que essa situação de isolamento ela é promotora de desgaste, estresse emocional, promotora de situações até mais graves, como depressão, aumento da ansiedade, mas também ela pode ser promotora de saúde. E aí era o ponto que eu queria trazer para vocês. Uma forma de promover saúde nesse contexto agora é aumentar o controle que a pessoa tem do seu ambiente. E aí, essa é a grande questão, porque nós vivemos em vários Brasis, né? Existe o Brasil de quem tem uma casa que tem ambientes de refúgio, por exemplo. Por exemplo, eu escolhi esse quarto para ficar porque é o quarto que as pessoas aqui da minha casa vão ter mais dificuldade de me achar. E eu tenho essa possibilidade. Se vocês pensarem nisso,
tem pessoas que estão em contextos que elas estão o tempo todo em contato com outras pessoas, elas não têm refúgios nem na própria casa nesse momento. Um outro humano é a coisa que mais chama a atenção de um humano. Então, quanto mais humanos eu tiver que ter contato, mais desgaste emocional eu vou ter. Isso não quer dizer que é negativo ou positivo. Eu volto para a questão do controle. Se eu tenho controle disso, isso acaba sendo parte do jogo da vida. Agora, quanto menos controle eu for tendo desta dinâmica, aí mais grave vai ficando a situação. Então, a gente tem tentado dar algumas sugestões, né, de como que as pessoas podem ampliar o tamanho da casa. E eu queria trazer para vocês que a casa da pessoa ela não está isolada do bairro onde ela está. E nós, se a gente for pegar o Google Maps, né, e fazer um passeio pela cidade onde nós estamos, a gente vai ver que muitas pessoas vivem em situações que a extensão da casa delas não propicia nenhum conforto nesse momento. Então, eu relaciono a discussão por essa via, né, com a questão das ruas completas, que a gente tinha que pensar a ideia de ruas completas com a ideia, nesse momento, de casas completas. As casas completas seriam casas que estariam inseridas em locais onde eu pudesse expandir a minha casa, onde a minha casa fosse expandida de maneira saudável. Mas para isso ser feito, a minha rua tem que ser saudável, meu bairro tem que ser saudável. Eu não sei se saudável é o melhor termo, é bem psicológico, né? Perdão, mas eu imagino que vocês estejam entendendo a minha proposta. Porque, por exemplo, como que eu faço para expandir minha casa agora, né? A Regina falou uma coisa super importante, desde o dia 9 de março que ela está em casa. Então, assim, e Teresa e os irmãos não deixam. Então, assim, como que a Regina vai expandir os horizontes dela? Ela vai olhar pela janela, ela vai ter que ter contato com o mundo que está lá fora e que a gente faz parte, né? O dentro e fora, ele é dinâmico, né? E se você não tem, se a gente pensar, né, nessa relação nesse momento de isolamento social, que as pessoas têm que ficar em casa, a adesão a isso também está relacionada à qualidade da extensão da minha casa, do quanto que eu suporto ficar em isolamento social a partir do ambiente que me é oferecido. Então, para mim, eu vejo tudo muito interligado. Não sei se eu estou conseguindo fazer a conexão com os outros professores, mas para mim as falas são muito interligadas com o que eu penso e com o que eu falo, né? O professor Tarcísio traz aspectos muito graves, né? Que eu depois vou perguntar, e a professora Carolina traz possibilidades também, de que a gente entenda essa situação de forma mais sistêmica e dinâmica. Porque a previsão é que a gente enfrente isso por mais pelo menos 2 meses, pelo menos, na melhor das hipóteses, né? Com o poder público confuso, sem conseguir entrar em acordo, e isso se reflete na população. Quando aquela senhora naquela praça resiste em sair de lá, também porque não há um acordo social claro do que deve ser feito. Há muitas informações conflitantes. E isso é muito ruim para que tenha adesão, que tenha acordos. Porque no final das contas é um acordo social, né? Então, eu acho que os outros pontos eu posso comentar especificamente depois. Né, Bruno? Já falei o suficiente? Eu estou preocupada com o tempo. Quando você está falando, você não sabe.
Não, não, falou bastante já, tá bem, bem bacana. Acho que. Desculpa! Não, sem problemas. Eu acho, mas eu gostei muito que eu achei que tu conseguiu, através do teu tema, amarrar muito bem, assim, um pouco da fala dos demais professores. Ficou bem, bem legal. Bom, e a nossa ideia foi bem, assim, pegar temas diferentes que os professores sugeriram, pontos diferentes, justamente para ver essas diversas formas de diversos impactos em diferentes áreas que a gente está tendo, mas todos se relacionam com o contexto da cidade, com o contexto da mobilidade urbana ou não, ou a ausência dela. Então, acho que gostei muito de todas as falas. Agora, então, como a gente tinha comentado, na agenda a gente tem 2 momentos. O primeiro momento seria para os professores que acabaram de falarem de novo, mas dessa vez comentando, fazendo comentários ou perguntas a respeito da apresentação dos outros. Assim, não precisam podem direcionar, escolher uma ou outra, o que chamou mais a atenção de você, apresentando de alguém, mas justamente para a gente começar a fazer um pouco uma conversa e na sequência a gente já recebeu algumas perguntas de professores que estão assistindo e a gente pode até abrir também, caso alguém mais queira fazer alguma fala, algum comentário. Então, eu acho que vamos... Oi? Posso falar? Claro. Bom, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bom, eu gostei de todas as falas e achei que realmente todas se complementaram. E Zenit, que fala, eu fiz meu doutorado na área da psicologia, então eu sou arquiteta e fiz também trabalhando com a psicologia ambiental. Então, o que você falou também tem muito a ver. A questão da... você falou do Robert Summer, né? Eu ia trabalhar no início do meu doutorado com ele, acabei mudando, desvirtuando o caminho, né? A sair da linha do behaviorismo, né? Que é o Robert Summer, é bem por aí, né? Mas, assim, você enfatizou muito a questão da mulher na praça, né? Aquilo é uma cena muito chocante, mas, assim, está tudo muito confuso, realmente. Eu acho que, ao invés de a gente aproveitar esse momento para... E isso eu estou vivendo em várias esferas da minha vida, né? Também entre os arquitetos, né? O Tarcísio falou do CAL, que não permite o ensino à distância. A gente acha que a arquitetura é prática, é projeto, né? Eu sou conselheira do CAL do Rio de Janeiro e a discussão foi muito longa, né? Agora, até está tendo uma plenária agora, eu não estou indo participar, eu mandei meu suplente, né? Mas não vai se falar. A educação à distância estava como tema de pauta, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vamos ficar, quanto tempo a gente vai ficar. Agora, fiquei muito assustada com o Tarcísio, mas me provocou assim, uma reflexão maior, realmente, né? Os serviços remotos. Eu chamo iFood, né? Peço muitas vezes, eu moro com a minha mãe tem 87 anos. Por que, que os meus irmãos não estão deixando de sair? Porque, além de eu já ser vulnerável como cadeirante, eu também moro com uma pessoa extremamente vulnerável, que é idosa. Minha mãe já tem uma série de complicações de saúde. Então, evitar o contágio ao máximo, né? E você tem razão, Zenit, olhar pela janela e os processos emocionais que tudo isso está desencadeando na gente. Eu, esse fim de semana, caramba, briguei com meus irmãos, mas eu estava num processo assim, de entrar em depressão e eu queria brigar com todo mundo para esquecer a vontade de, pelo menos, ir no supermercado, que os meus irmãos não vão deixando. Agora, eu não sei, a Carolina falou, Santa Catarina eu acho que está melhor em termos de acessibilidade, pelo menos eu ouço muita coisa acontecendo no Sul. Agora,
eu acho que esse repensar as cidades é uma coisa que, na fala do Tarcísio, realmente, o que vai acontecer? Quando você falou que essa é uma tendência, se for, né, a gente fala tanto em devolver as calçadas para os pedestres. Aqui no Rio, as calçadas estão completamente invadidas, né, em todos os sentidos, por bares, restaurantes, né? Mas eu fiquei muito impactada com a fala do Tarcísio, tanto no sentido dos serviços remotos, quanto no sentido, eu pretendo trabalhar home office, até pela minha dificuldade, né? Não só por ser cadeirante, mas pela idade também, né? Eu já estou há cerca de 30 anos na cadeira de rodas, né? E você já adquire dificuldades adicionais. Bom, são só comentários, né? Eu queria pensar como vai ser esse home office do futuro, né? Essas cidades me provocou bastante essa fala. E a Zenit saiu. Oi? E a fala também da Zenit, esse aspecto psicológico emocional, né? Mas um aspecto que eu fico muito triste, porque as pessoas, em vez de se unirem e se solidarizarem, né, na verdade, está tendo uma briga muito grande, né? Tanto política quanto, sei lá, as pessoas. Eu já me afastei de algumas pessoas por causa. Bom, aí é outra história. Tá? É isso que eu queria falar, mas a cidade do futuro. Eu quero trabalhar home office, para mim vai ser mais prático, mas eu quero sair na rua também. E quem sabe eu vou para o sul. Estou louca para conhecer Joinville, Florianópolis. Eu já fui para Florianópolis, mas fui para o Congresso, mas dizem que ela está fazendo muita coisa em termos de acessibilidade. É isso, Pode gente. vir dar uma palestra para nós aqui em Laguna, Regina. Ah? Pode vir dar uma palestra para o pessoal de Laguna. Palestra de acessibilidade. Lá é um município bem pequeno, né? Super histórico, é a terceira cidade mais antiga de Santa Catarina, então tem um centro histórico bem relevante e falta de acessibilidade é terrível, né? As calçadas são terríveis, não tem condição de caminhabilidade ou mesmo de andar de bicicleta. Então é bem difícil mesmo. Lá a gente precisa de algumas medidas urgentes. É que eu sou de Joinville, né? Mas eu trabalho em Laguna. E agora, nesse trabalho remoto... Eu quero ir para Blumenau. Blumenau. Opa, Blumenau também. Legal. Bruno, posso fazer uma colocação? Claro. Depois eu quero... A professora Zenit falou, né, de várias coisas muito interessantes. Eu acho que a psicologia e a arquitetura tem tudo a ver. Acho que a gente tem muitas coisas em comum, e a questão da gente tentar ampliar o espaço que a gente vive, dar a sensação, né, que ele é maior, dar a sensação que a gente tem uma bolha maior, né, a questão do Sommer e tudo. E eu mesma aqui em casa já tenho feito algumas mudanças de layout para tentar deixar mais agradável a permanência, né, porque realmente fica muito tempo. Então, a gente faz tudo em casa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz atividades domésticas, então é o tempo inteiro. E daí uma pergunta que eu tenho para fazer para ti é se é realmente isolamento social ou isolamento físico, porque muitas vezes me parece que a sociabilidade está, às vezes até parece até um pouco a mais do que antes, porque a gente fica o tempo inteiro conectado, se você está conectado, lógico, né? E se você vive com outros familiares. Mas eu acho que a sociabilidade é possível não fisicamente, né? E se está certo, a gente sempre fala isolamento social, ao invés de isolamento físico. E daí outros dados que eu queria trazer para vocês, porque a gente está numa condição que a gente consegue, eu estou aqui num cantinho que eu moro com outras 4 pessoas na mesma casa em Joinville, então a gente divide os espaços, né? E eu tenho um espaço meu que consigo ficar quietinha sem ninguém interferir. Mas assim, eu levantei alguns dados aqui da própria carta que a gente tem na introdução, só em Santa Catarina, essas informações, tá? 5.000 unidades habitacionais ocupadas de forma densada, 1.300 domicílios que compartilham um mesmo cômodo e até mesmo uma mesma cama,
entre familiares, 8 mil unidades que não apresentam banheiro, 25 mil unidades de domicílios precários, né, condições bastante precárias, e até 2017, 900 moradores de rua em Santa Catarina. Então, a gente, né, pensando dessa forma, realmente o espaço público é muito importante, principalmente nessas situações. Eu vivo num apartamento, então também meu limite de área né, você não tem, abre a janela e daí você tem um contato com o externo, então uma casa é melhor. Mas e para pessoas que estão nessas condições, então o espaço público, né, a calçada, a rua, que poderia estar fazendo esse viés de amplitude, né, psicológica, principalmente do espaço. Era isso. Que legal, Carolina. Esses dados são muito bacanas. Eu tô doida para conseguir sistematizar. Não riam, tá? Porque toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas riem. Mas o meu doutorado foi sobre o banheiro público. Olha! Porque eu achava que eu ia conseguir usar o banheiro público como um modelo de estudo do comportamento pró-ambiental, porque as pessoas têm o uso do papel, da água, e tem da negociação do uso do espaço, porque uma outra pessoa vai usar o banheiro depois, né? E tudo isso é o que a gente imagina, que as pessoas cuidem bem dos recursos e que elas deixem aquele ambiente para a próxima geração, né? Para as próximas pessoas em condições de utilização. Então, era uma ideia. O que eu entendi, no final das contas, que tem a ver com a pandemia, é que você cuida do ambiente da forma como você entende a relação do ambiente com o seu corpo. Se você entender que o ambiente é extensão do seu corpo, você cuida bem. Mas se você não entender que o ambiente é extensão do seu corpo, você cuida mal. Sociedades orientais têm mais esse entendimento de que o ambiente é extensão do próprio corpo do que sociedades ocidentais. Não é à toa que estamos sendo bem mais desastrados em cuidar da Covid do que eles, porque eles têm mais clareza. E diz assim que limpar a casa é como limpar a alma. Os orientais têm esse lema, né? Eu acho muito bonito isso, profundo, e realmente é isso, né? E um dos aspectos de saúde mental, nesse momento, é você manter sua casa organizada. Porque a tendência é do desgaste de ficar tanto tempo no mesmo lugar que a gente não estava acostumado, e aí a gente desleixar com as coisas, né? E que a gente também sempre esteve acostumada, classe média, de que outra pessoa cuida da sua casa, limpa a sua casa, né? Nós, nesse momento, estamos tendo que cuidar da nossa própria casa, então são vários aspectos. Eu gostei muito da sua pergunta, isolamento social ou isolamento físico. Isso toca no que o Tarcísio traz. O Tarcísio é bem provocador, que é a questão... Vocês conseguem me escutar? Sim. Sim. A conexão ficou bem ruim. Eu não sei se eu vou conseguir responder, porque eu consigo visualizar melhor do que ter a experiência do que eu estou entendendo do que falar. Mas é o seguinte, por que tem relação com o que o Tarcísio está falando? Cada vez que a gente ficar de forma mais remota, a gente vai se agrupar cada vez mais nos grupos que têm afinidades conosco. E a gente vai perder aquela chance que a cidade promovia, que o Tarcísio fala, né, professor? Da cidade como encontro, né? E então é uma discussão importante que eu acho que você está levantando, Carolina, que sim, nós estamos mais sociáveis. Mas hoje, por exemplo, eu tive que interagir com pessoas que eu não queria muito. Não que eu não goste delas, mas eu estou como chefe do departamento e eu tive reunião de centro. Então, é só problema. Não me interessou muito essa reunião, né? Então, mas é uma forma de eu ter contato social com pessoas que estão fora do meu círculo social.
Então, eu acho que isso tem que ser visto de forma dinâmica. E que eu estou falando bastante no WhatsApp, até estou vendo mais meus pais agora do que antes, né? Eles moram em Brasília. Estou, mas eu só estou querendo falar com quem concorda comigo, com quem... que é aquele efeito que a gente tem, né? Que a gente sabe que as mídias sociais tendem a ter esse efeito sobre nós, né? De dificultar as trocas com o diferente. E aí, se pensar, expandir um pouco para o que a Regina traz, né, da acessibilidade, a discussão, né, que é, Regina, juntando com a Carolina, né, juntando o que vocês três falaram. A questão para mim, não é a pessoa que tem limitações, mas o ambiente que não é o suficientemente estimulante para se adequar a todo mundo. Porque a gente é o bicho que mais mexe no ambiente. A gente tem muitas condições de agir sobre o ambiente. Não é desculpa. A gente não mexe. A gente impacta, né? A discussão sobre a alteração climática vem daí. E aí eu queria passar a bola, não sei se eu respondi, Carolina, mas fiz uma discussão do que eu te respondi, né? Mas é porque isso é muito difícil mesmo. Eu acho que mas eu queria... pontuou algo muito importante, assim, que faz a gente sair da questão do vitimismo, né? Quer dizer, o ser humano que foi lá e comeu o morcego, vamos dizer assim, né? O ser humano que foi lá e fez todas as ações. Então, na verdade, a gente está colhendo o que foi plantado no passado. Então, não então, realmente é a nossa ação, né? E como a gente tem essa relação, né? Com as outras pessoas, com os animais, com o planeta. Então... e aí toca muitas coisas, né? Desculpa. Mas toca no entendimento da gente se entender como humanidade, que não fui eu que fui lá e comi o morcego, né? Eu adoro bicho, não faria isso, mas eu pertenço ao grupo dos humanos e preciso me posicionar como pertencendo a esse grupo. E aí eu queria passar para o Tarcísio, que a sua fala é fantástica, e discutir com você, e que acho que Carolina e Regina vão querer discutir também, como que a gente vai se organizar socialmente no futuro, porque a provocação da Carolina para mim, talvez seja a mesma provocação que eu quero fazer para você, mas de um outro jeito, que é o seguinte, a crítica aos shopping centers é que você não vai mais para a praça para encontrar com as pessoas, certo? Você vai para o shopping center para comprar. Então, perdeu a função de coesão social. E a gente está indo para o próximo nível que você falou, né? Que a gente vai ser dividido entre as pessoas remotas e as pessoas presenciais. Ou seja, o tecido social, ele está cada vez menos misturado, cada vez mais segregado, né? Mas para a democracia é fundamental que se estabeleça as trocas. É fundamental para uma democracia que a gente tenha pontos possíveis de discussão de divergências, né? E nesse processo que você traz para a gente, né? Desse processo de mudança que você está me contando do futuro, você está falando do futuro. Uhum. Como é que vamos ficar, né? E que para concluir, sem democracia, nada do que a gente está fazendo tem relevância. Tarcísio, desculpa só. Não, vamos de repente fazer assim. Se tu tentar conseguir ser um pouco sucinto e responder, fazer um fechamento nesse raciocínio desenvolvido pela Zenit, e daí a gente pode depois só tentar responder algumas perguntas que os demais participantes enviaram. Pode ser? Daí, na sequência, eu já faço uma pergunta para ti, outra para Carolina, e vamos indo. Bom, não vai ser bem uma resposta, vai ser mais uma provocação. Né? Mas continuando nessa ideia. Eu acho que todo mundo aqui já reparou que hoje é um restaurante, você chega, vem uma mesa do lado com 4 pessoas, as 4 pessoas não se conversam e cada uma está olhando para a tela do celular.
essa coisa é cada vez mais comum. Então, essa cisão social, né, que a gente colocou, ela já vem ocorrendo, né? As pessoas estão usando esse filtro, né, essa ferramenta, esse instrumento para poder se comunicar com quem está distante, não com quem está perto. Né? Os alunos da universidade, eu falo que estão sempre desconectados, de certo modo, porque ele está na minha sala de aula pensando no trabalho da disciplina que ele tem depois da minha e chega na outra, então isso teria que correr. E aí, paralelo a isso, vamos falar agora um pouco, assim, a gente falou sobre a cidade da rua, mas a Zenite, todo mundo colocou um pouco a questão, né? A Regina está dentro de casa, a nossa casa, a gente está confinado dentro de casa. O mercado imobiliário, pelo menos nas grandes cidades, e eu vou colocar a Vitória como uma cidade assim, tem dado muita atenção, claro, à habitação coletiva, mas de uma maneira muito compacta, né? Os condomínios residenciais horizontais ou verticais, onde as unidades vão ficando cada vez menores. Há pouco tempo eu fui ver um apartamento, não para comprar, foi por uma questão técnica de estudo mesmo, que custava mais de R$1 milhão no lançamento. E um dos quartos tinha 2,50 metros de largura. Que é aquela ideia seguinte, o apartamento é pequeno, é caro, mas, em compensação, você tem um clube dentro do condomínio. Você tem um lugar para fazer comida, um lugar para uma academia, tem tudo, tem piscina, que aí é o encontro social. Bom, tudo isso agora ninguém pode usar. Né? Todos os a primeira coisa que você vai dizer, está proibido, ninguém pode usar piscina, ninguém pode usar salão de festa, ninguém pode usar, ninguém pode entrar fora do prédio, ninguém pode entrar no condomínio, porque está todo mundo isolado nos seus apartamentos caros, com um quarto com 2,50 metros. Então, quer dizer, isso deve também provocar uma revolução nesse mercado aí, né? Os próprios governos vão ter que repensar a política habitacional. Porque há estudos que dizem que essas pandemias tendem a se agravar cada vez mais, porque teve a H1N1 há pouco tempo, né? Quer dizer, a tendência é que possa haver novas situações como essa, pela mudança, como a gente fala, do ambiente que o homem tem provocado, e a gente vai ter que ter condições de colocar essas pessoas talvez seja mais seguro. O governo vai ter que investir nessa questão habitacional. Claro que nas cidades também, né? Mas como lidar com essas pessoas, né, que estão aí nessas cidades. A gente vem para a cidade realmente para encontrar pessoas, mas aí, curiosamente, contraditoriamente, a gente se isola das pessoas. Enfim, se eu conseguir provocar, eu vou fechar. Legal, Tarcísio, bem bacana. Bom, eu vou só fazer Só uma coisinha rápida. Você falou dos condomínios, Tarcísio. Eu fico muito preocupada, e essa é uma coisa que de vez em quando falam, e as pessoas que moram em favela, elas não estão se isolando, elas estão tendo que sair para trabalhar, favela e comunidades muito carentes. Isso é uma coisa muito preocupante, não existe isolamento nesses lugares, só isso. Sim, concordo contigo, não existe isolamento, mas a gente está tendo que fazer isso, né? Para o bem ou para o mal. Só um adendo a esse ponto, antes de mudar de assunto, esses dias eu estava vendo um documentário dizendo que nas favelas de Mumbai, se não me engano, a média é de um vaso sanitário para cada 90 pessoas. Então, assim, locais como esse não existe, de fato, possibilidade de isolamento social, né? São realidades muito distintas, mas, enfim. Bom, eu ia fazer um comentário, mas acho que eu vou deixar para depois e irmos para as perguntas aqui. Vou começar, então, com uma pergunta para Carolina, do Vladimir. Não sei se já chegaste a ler, mas o Vladimir também aí de Santa Catarina, né? E ele disse que algumas ações da Carta falam a respeito do transporte coletivo, mas agora Santa Catarina tem um decreto proibindo a circulação do transporte coletivo. Daí ele pergunta, será que medidas pós-pandemia podem levar a uma nova consciência da sociedade sobre modos sustentáveis de transporte? E a Carta tem expectativa de mostrar esse caminho? E até fazendo um adendo, exemplos internacionais, assim, Bogotá, por exemplo, criou centenas de quilômetros de ciclovias temporárias, né, ciclorotas temporárias, justamente porque eles tinham o sistema de transporte público muito capacidade no limite, assim. Então, para não provocar esse
com uma quantidade muito alta de pessoas nos ônibus e em outros, no transporte coletivo da cidade, eles propuseram essas rotas, fizeram assim a toque de caixa, um número altíssimo de rotas, talvez não seja até a melhor infraestrutura, mas realizaram elas para incentivar as pessoas a utilizarem mais a bicicleta, até porque o trânsito de outros veículos está reduzido na cidade, de veículos privados, e propuseram isso como solução. E fica até uma oportunidade para talvez, no futuro, quando voltar, quando acabar o período de quarentena, muitas dessas rotas continuarem. Então, eu já respondendo um pouco a pergunta do Vladimir com um exemplo externo, assim, que eu vejo que, sem dúvida, pode ajudar nessa conscientização para modos sustentáveis, mas aí eu queria um pouco a tua visão em relação à carta e em relação a Santa Catarina. Sim, eu tive a sorte de trabalhar com o Vladimir em Joinville, né, no desenvolvimento do plano de mobilidade, junto ao IPUJ, lá o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, e é um mestre, é uma pessoa maravilhosa e tenho amizade até hoje, né, e bom ter recebido essa pergunta dele, porque é exatamente isso, esse é um momento que está todo mundo suscetível a mudanças, né, as pessoas estão mais abertas, estão, realmente, a vida de todo mundo mudou, né, então a gente está, assim, disponível a ouvir e refletir. E é um momento que a gente está em casa, está num ritmo menos acelerado, né, mais tranquilo, e eu acho que esse é o momento da gente entrar com essas campanhas de educação, de reeducação, né, do nosso modo de viver mesmo, nosso modo de se deslocar, nosso modo de fazer as atividades do dia a dia. Então, eu acho que é pela educação, e essas parcerias com as universidades são fundamentais, né? Na UDESC, a gente tem algumas extensões universitárias que são voltadas para a mobilidade sustentável. Aqui em Joinville mesmo, a gente tem um grupo, Núcleo de Estudos em Mobilidade Sustentável, né, da UDESC, do CCT, aqui de Joinville, e que envolve a prefeitura, envolve a comunidade, justamente para disseminar a questão do transporte ativo por bicicleta, a pé e ônibus. Então, eu acho que mudar, né, ir para outro modo de transporte, essa mudança, esse é um momento ideal para isso, né? Então a gente tem muita perspectiva, né? Não só na área da mobilidade, mas a questão ambiental, né? Plantio de árvores, né? A questão da saúde pública, a questão da saúde psicológica também, né? Então proporcionar espaços mais verdes, espaços mais agradáveis para a gente viver. Eu acho que esse é um momento ideal para isso. Perfeito. Infelizmente, até se a professora Gisele pudesse ter participado, ela ia fazer uma fala justamente sobre essa relação do impacto desse momento do cenário atual com o contato com infraestrutura verde na cidade, e como isso, a falta de acesso que as pessoas estão tendo agora por esse período de reclusão, acho que seria uma fala bem interessante, pena que ela não conseguiu se conectar. Bom, eu acho que eu vou para uma outra pergunta aqui. Outra pergunta do Vladimir, essa é para o Tarcísio, falando sobre... Bom, ele perguntou se tu entende que a isenção de ICMS sobre o diesel, uma pergunta mais específica. Por exemplo, medidas como essa, por exemplo, podem recuperar a saúde do sistema de transporte coletivo no momento desse. Poderiam surgir novas medidas, porque agora até é possível que o cenário do transporte coletivo no país fique mais crítico do que estava antes, né? Imaginando que tivesse impactos dessa nova realidade. E ele pergunta se tu vê como possível estabelecer uma nova redistribuição fiscal com maior taxação do transporte individual em favor do transporte coletivo ou do transporte por bicicleta, se é possível fazer essa mudança após essa fase que estamos vivendo. Bom, a questão da tributação ela envolve dois aspectos, um é econômico e outro é político, né? Claro que um caminho é brigar no Congresso, para a questão de como você faz essa distribuição dos recursos. Transporte público no Brasil e no mundo, ele é subsidiado, ou seja, ele não se paga. Então, por isso que também a questão política ela entra no meio, né? Ou seja, se tem até que algumas cidades, no Brasil tem o caso de Maricá, se não me engano, e algumas cidades europeias estão implantando já o transporte público gratuito. Ou seja, o governo arrecada, né, de diversas maneiras, e ele entende que ele faz, o papel dele é possibilitar que as pessoas
anda em transporte público sem pagar por ele, porque eu vou beneficiar todo mundo, né? Vai diminuir a poluição do ar, porque vai ter menos necessidade de andar com transporte lá, com automóvel, vai ter mais segurança, menos engarrafamento e por aí vai. Então, não é só aqui no Brasil, a questão do ICMS é uma estratégia, né? De fato, os transportes no Brasil, em vários locais, eles têm perdido a arrecadação pela perda de passageiros. O transporte por aplicativo, o Uber, entre outros, ele tem provocado a migração de várias pessoas, quem tem carro, mas também quem andava antes de ônibus ou de metrô ou de outro transporte, que muitas vezes está começando a utilizar o transporte por aplicativo, mais seguro, mais rápido, porta a porta. Isso tem diminuído os passageiros, tá a questão do equilíbrio financeiro dessas empresas, que são concessionárias, está em risco, né? Cada ano eles pedem passageiro, pedem recursos, e a demanda da sociedade para um transporte melhor é cada vez maior. A sociedade cada vez está mais politizada, mais consciente, né? Não é só por 10 centavos, né? Então elas vão para a rua reclamar, né, desse serviço, a imprensa também o tempo inteiro fazendo campanhas, mostrando a dificuldade, a deficiência do transporte. Então, de um lado, nós temos que melhorar, do outro lado, cada vez tem menos passageiro e falta recurso. É decisão política, né? Como é que os governos, nas suas várias esferas, né, nesse pacto federativo, vai entender qual é o papel do transporte para a vida da sociedade como um todo. É claro que, na hora que o transporte público ele se torna assim, subsidiado, ou aumenta esse subsídio por meio de transferência, ou corte de impostos, ICMS, ou totalmente gratuito, quem anda de carro também está pagando por ele, né? Mas são decisões de política que têm que ser colocadas na mesa para serem discutidas. Nesse momento, a gente tem visto o quê? O caso mesmo do Rio, né? Quer dizer, vamos diminuir a quantidade de passageiros dentro dos ônibus, né? Muita gente ficando em casa. Então, diminuiu muito radicalmente a arrecadação das empresas, né? E elas não podem deixar de fornecer o serviço porque tem gente que ainda tem que trabalhar presencialmente. Os supermercados ainda estão funcionando, as farmácias ainda estão funcionando. Então, a gente tem que sair do trabalho, lá da favela, como a Regina colocou, né? E descer a Rocinha, porque tem que trabalhar no supermercado, porque mesmo que seja para fazer uma entrega do supermercado, ou que eu possa ir menos vezes ao supermercado, mas eu vou ter que ir, de alguma maneira, vou ter que adquirir alimentos, produtos de limpeza. Então, vai ter que ter gente trabalhando no supermercado, né? Os caminhoneiros vão ter que levar o produto à central de abastecimento. Então, tem pessoas que vão ter que ir lá pegar esses produtos e trazer para outros locais. Então, nesse momento, as cidades estão vazias, mas tem gente que ainda precisa se deslocar. Quando acabar a pandemia, os governos vão ter que sentar com as empresas e ver, olha, como é que está isso? Como é que nós vamos cobrir esse rombo? O ICMS é só uma das ferramentas que a gente tem para discutir isso, mas tem muitas outras, com certeza. Beleza. Tá. Você responde a pergunta? Acho que sim, acho que foi legal o teu comentário. Gente, a gente tinha programado até 1h30. Gostaria de perguntar se vocês querem, se importam de seguir mais alguns minutos, a gente fazer algumas mais perguntas, se está tudo ok com todos, mas só para a gente responder mais algumas perguntas e fazer o fechamento, então? Então tá. Tranquilo. Beleza. Bom, eu acho... Minutinhos aí. Eu acho que algumas perguntas aqui, lendo, elas são parecidas e falam um pouco focando não no cenário atual, mas no pós. Até o Carlos Félix perguntou também na perspectiva... Deixa eu ver aqui. Ele perguntou se vai ser um retorno ao padrão que existia antes ou um padrão modificado ou totalmente novo. Eu queria até, e daí querendo amarrar um pouco com o conceito de ruas completas, como espaços públicos, eu queria de vocês, assim, saber se vocês acham que o novo cenário, quando acabar esse momento atual, qual o reflexo maior que vocês sentem que isso vai ter na realidade do dia a dia nas cidades, assim? Se considerarem que, por exemplo, 35%, 40% das cidades, da área das cidades, são espaço público, são ruas, são parques. Por quais caminhos vocês acham que essa nova realidade vai se direcionar, assim?
Daí fica aberto, não sei quem gostaria de fazer uma fala. Eu queria começar falando. Estão me escutando? Sim. Eu queria lembrar da Hannah Arendt, que ela fala no livro dela, A Condição Humana, da relação entre o público e o privado. E de como a nossa sociedade ocidental tem escolhido mais o privado do que o público. Retomando a questão do aspecto da democracia. Eu não sei, eu sou de Brasília, né? Brasília é uma cidade que tem muito espaço público e sempre foi uma cidade que teve muita dificuldade de manter esse espaço público, porque as pessoas tendem a invadir, a privatizar, a usar como privado que é público. A Hannah Arendt fala que a gente não tem o entendimento do que é público, e isso é muito claro para mim, a gente não sabe o que é público, porque a gente tende a usar o público como se fosse privado. O público é de todos nós e todos são responsáveis. Isso é muito difícil para nós. A gente precisa muito... a Carolina falou da questão educativa, né? Nós não temos discussões claras sobre essa relação público e privado. A gente só fala sobre público e privado do âmbito econômico. Mas a gente não fala dessa relação público e privado como estrutural do funcionamento da cidade e como estrutural para a democracia, ou seja, para esse acordo social de que todos possam participar e todos estão incluídos, todos são cidadãos, todos fazem parte da polis, né? Que a política não tem a ver com a questão partidária, mas com você fazer parte de uma polis, de uma cidade, né? Então, portanto, você ser um cidadão. Então, eu me preocupo, porque eu acho que vai aumentar o ataque ao ambiente público, é uma desculpa, né, de que ele não é útil, mas que ele é o que nos traz saúde, isso obviamente. Tem toda uma área dentro da psicologia ambiental que fala sobre ambientes restauradores. Por exemplo, a Carolina falou da arborização da cidade, né? É fundamental, a gente vai ter o ambiente verde, que é com vegetação, e o ambiente azul, que é com água. Esses ambientes são fundamentais para a nossa saúde mental. Isso nós temos embasamento para mostrar o quanto a presença desses ambientes que permite a nossa convivência, porque senão vai para a barbárie, porque a convivência social ela precisa de moduladores. Um deles esses ambientes. E aí, entendendo como modulador da nossa interação, os ambientes públicos. Eu tenho uma expectativa negativa, mas eu tenho muitos dados para sustentar a importância do ambiente público. Legal. Obrigado, Zenit. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário pode ser relacionado talvez com a mobilidade urbana. Não sei se algum participante também gostaria de fazer algum comentário. Deixa eu ver. Eu acho que, emendando... Opa, desculpa, Regina, pode falar. Não, o que a Zenit falou, né, que tem uma expectativa negativa com relação ao espaço público, como ele vai ficar, isso. Eu não sei com relação à acessibilidade, porque são muitos anos brigando pela acessibilidade e as coisas caminham muito lentas aqui, né? Apesar de tudo que a gente já tem legal e normativo. Mas você quis dizer uma expectativa futura, negativa, é isso? Isso, eu acho que é preciso. Regina, eu acho que... Hã? Não, desculpa. Não, só complementar que eu acho que é a expectativa para o cenário após esse momento que estamos vivendo, né? Do que vai mudar nessa nova realidade.
Agora, o Tarcísio falou que talvez porque quem determina, pelo menos aqui em Aracaju, eu acho que a gente está sentindo a força das construtoras agora, né? Porque todo mundo para. Aqui, não sei se aconteceu a mesma coisa na cidade de vocês, mas aqui o prefeito mandou parar tudo. Aí, no dia seguinte, ele fez uma portaria específica para construção civil. Aí, uma semana depois, uma procuradora do Ministério Público Estadual mandou parar tudo. No dia seguinte, ela refez tudo, porque ela foi pressionada não posso afirmar isso, mas num dia ela manda que a atividade da construção civil pare, no outro dia ela refaz a portaria falando que é uma sugestão. Então, assim, eu imagino nesse jogo de forças sociais, Regina, não sei se o Tarcísio quer comentar, mas eu imagino que se o pessoal da construção civil abraçar, né, que esse público é importante, eu acho que funciona. Por que eu toco na questão da democracia e por que eu não tenho uma expectativa positiva? Porque eu acho que a nossa democracia é muito frágil, os nossos acordos têm muita dificuldade de serem implementados, então temos planos diretor muito bons que não viram realidade. Há diversas manobras políticas para que a especulação imobiliária seja galopante no país. Então, eu não vejo, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, era para ter muito mais praças, mas os governadores são todos donos de construtora e os terrenos são vendidos ou cedidos pelo poder público. Então, esse jogo entre o quanto a gente consegue manter nossos acordos sociais e avançar nisso, e esse momento, né, de isolamento social e de demonização do contato social, que ainda vai ficar um tempinho aí, né, eu acho muito mais favorável ao ataque ao ambiente público. Eu acho que eles estão com a faca e o queijo na mão. A não ser que apareça alguma variável econômica aí ou do jogo. Eu não sei, eu sou pessimista nisso. Eu acho que nós somos bastante frágeis em termos de sustentar os acordos sociais, mesmo que eles estejam inscritos e aprovados. Tá bom. Obrigado, Zanite. Gente... Perdão. Não, sem problema. Estou concordando. Sim. Eu acho que para a gente não se estender demais, então vamos fazer assim, vamos passar só uma última fala de fechamento, assim, rapidinha para cada um. Podemos começar então pela Carolina e na ordem de sempre, e daí depois encerramos e eu faço um agradecimento final, tá bom? Só para não nos estendermos muito, porque a conversa eu acho que vai longe se a gente vai... A vontade de ficar aqui até a noite conversando sobre isso. É que eu sou muito positivista, eu imagino. Eu vejo esse momento como uma grande oportunidade, principalmente na área da educação, né? Para a gente estar divulgando, trabalhando com campanhas. Acho que as pessoas estão muito mais abertas nesse momento que elas estão em casa, estão, vamos dizer assim, um pouco desaceleradas e podem estar recebendo, né, materiais que talvez, né, trabalhando com marketing, trabalhando com alguma forma de divulgação interessante, né, incisiva, eu acho que a gente pode estar fazendo mudanças para quando as coisas retomarem, né, a normalidade, entre aspas, as pessoas têm um novo olhar, né, principalmente a questão do espaço público, o modo de se deslocar, né, eu acho que é possível, sim, as coisas mudarem, e está na nossa mão, na verdade, né, está só na mão das pessoas mesmo. Só que daí precisa ter organização para isso acontecer, né? Precisa ter movimentação. Eu acho que as universidades são muito parceiras nesse momento com os governos, né? Eu acho que se a gente se mobilizar nesse sentido, muita coisa boa pode estar por vir. Perfeito.
Muito obrigado, então, Carolina. Bah, muito legal Eu que agradeço. a carta. Acho que é legal que ela toca diversos temas de forma bem... temas bastante amplos, né, em diversas áreas, e promove uma Sim. reflexão, assim, é uma coisa bem bacana, até recomendo para os participantes que leiam também, ficou bem bacana. Então, passar para o próximo, acho que é a Regina, para fazer uma última fala. Bom, eu queria ser positiva, que nem a Carolina, mas, assim, esse final de semana que passou, eu vi um filme do Movimento Americano de Pessoas com Deficiência, que começou na década de 60, olha quanto tempo, né? E como eles batalharam. Na verdade, agora as coisas também não estão muito bem, né? Eles estão refazendo também, né? Mas é muito melhor lá. Agora, com relação às consultoras, gente, assim, é pensar negativo, porque a gente tem um decreto a partir de janeiro agora que obriga que as construtoras façam apartamentos acessíveis. É obrigatoriamente, sabe? É lei, da Lei Brasileira de Inclusão foi feito um decreto, né? Se a gente não mobilizar e ficar em cima, eu quero ser positiva, porque às vezes eu fico desanimada, brigando tanto tempo, mas aí logo no dia seguinte já me animo, eu não vou conseguir deixar de fazer o que eu faço, de brigar, a gente não pode ser cética, né? A gente tem que acreditar que alguma coisa vai mudar no país, e no meu caso, que a acessibilidade vai melhorar. É isso. Legal, muito obrigado. E só para dizer que nós, arquitetos, psicólogos também, né, todo mundo, acho que o papel da WRI também é muito importante, né? Essas entidades que estão fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho que acreditar e levar fé que eu consiga ver mudanças no país, né? E no mundo também, em alguns países. É isso. Sem dúvida, eu acho que esse é um grande reflexão e uma oportunidade, né, acabando essa fase, implementar as medidas mais positivas em diversos aspectos. Bom, Tarcísio, então, muito obrigado, Regina, por toda a tua fala, e agora eu passo para o Tarcísio. Bom, vamos lá. O mundo, a sociedade, a humanidade já passou por várias crises, né? Semelhantes a essa, de certo modo, né? A peste bubônica na Idade Média, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a crise econômica de 2008, que afetou muitos países, talvez um pouco menos o Brasil, enfim. E a gente tem esses momentos para cima e para baixo, esses momentos cíclicos, né? A gente pode achar que é uma oportunidade que nós estamos tendo para fazer melhor, mas também a gente pode ver como é que será. A gente não tem certeza do que vai acontecer. Isso aí está muito evidente para mim. Eu coloquei alguns cenários, né? Ruas mais vazias. Pode ser que quando acabe tudo isso, haja realmente uma abstinência enorme das pessoas de ir para a rua, encher as ruas, né? Mas não sei se as pessoas também não vão mudar de comportamento e se conformar em ficar em casa, já acostumadas a... eu estou vendo as meninas aí, a gente, né, tá com batom, tá, assim, as pessoas se arrumam até para estar numa conferência, numa sala como essa, né? Mas talvez as pessoas se acostumem a andar de chinelo o resto do dia, o resto da vida, a fazer tudo de maneira à distância. A Regina citou também um filme que ela assistiu, eu gosto também muito de cinema, e eu sempre gosto de citar muitos filmes de ficção científica que fazem projeções, às vezes catastróficas, no final, né, para frente. Lá tem um herói no filme, né? A gente não tem isso aqui, não vai ter esse herói. E nós vamos ter que achar essas soluções, né? Mas vários filmes desses, que são baseados também em literatura, eles mostram realmente cenários muito preocupantes, né? Porque a sociedade continua sendo muito egoísta, né? Quando a gente fala da questão do espaço público e do privado, quer dizer, aqui no Brasil a gente tem esse comportamento que a ideia de que o espaço público é de ninguém, ao contrário de alguns outros países mais ricos, e talvez por isso mesmo, o espaço público é de todo mundo, então todo mundo toma conta. Eu não vou jogar o lixo na rua porque o lixeiro que vai lá catar aquele lixo lá, eu estou sujando meu próprio ambiente, né? E aquilo ali vai onerar o sistema, né? O imposto que eu pago para poder ter coleta de lixo. Aqui no Brasil a gente faz o contrário.
Quer dizer, eu moro no bairro Nobre e aqui do lado tem, na minha rua, um ponto de lixo viciado, né? As pessoas jogam lixo ali. Está diminuindo o lixo agora porque a pessoa não está saindo. Mas, né, mas você vê daqui a pouco, quando todo mundo voltar, a pessoa faz a obra na casa dela, em vez dela comprar uma caçamba, ela vai lá e manda o cara jogar ali, que é mais prático, né? Então, nós temos que realmente ter uma oportunidade. Quando a Carolina fala questão da educação, eu acho que é realmente a educação para poder mudar isso, né, para as próximas gerações, mudar esse comportamento, essa visão de mundo. Por enquanto, no cenário que nós temos dessa geração adulta, eu ainda estou assim, estou aguardando um pouco, né? Eu tenho visto movimentos para bons e ruins, né? Eu não imaginei também que o Brasil ia chegar no momento atual uma música de péssima qualidade sendo ouvida pela maioria dos nossos jovens, considerando que a música que o Brasil produziu ao longo das últimas décadas, né? Então, assim, são só exemplos que, como a gente, mesmo tendo bons exemplos, a gente às vezes toma caminhos inesperados, né? Então, a gente aqui, a rede de professores, vamos apostar aqui, por meio da educação, no futuro, a gente consiga um mundo melhor. Não sei, vamos ver. Perfeito. Obrigado, Tarcísio. Muito obrigado pela participação, mas acho que é por aí mesmo. Tem vários, para esse pós-coronavírus, né, tem vários cenários possíveis, né? Uns mais otimistas, uns mais pessimistas, mas eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho e torcer para através disso a gente conseguir ir melhorando as coisas pouco a pouco. Bom, muito obrigado e passo para a Zenit. Zenit. Ariadne não vai falar, Ariadne? Bem rapidinho para fechar e depois eu passo para a Ariadne, então, também fazer o fechamento e dar um tchau, tá bom? Zenit, vai lá. Agora sim, né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que ficou até agora com a gente. Bruno e a Ariadne são sempre uns amores, muito obrigada. É meio paradoxal, mas eu sinto que os problemas que nós estamos tocando são difíceis, complexos, e são os problemas da humanidade, né? Traduzidos aí, aqui na realidade no nosso país. São difíceis e são impactantes, né? Agora, nós somos sempre pontos de mudança. A gente não sabe o efeito dessa webinar, a gente não sabe o efeito das nossas ações, né? Eu acredito que, vamos lá, é o que temos para hoje e vamos fazer o melhor que a gente tem para fazer. Eu passei um ano na Inglaterra, eu sou muito grata por isso, e uma das coisas que eu aprendi com eles é que a história é cíclica, muitas coisas acontecem e é tudo processual. Então, que nós possamos, né, partilhar com a nossa geração, quem está na ativa agora, o melhor que tem a oferecer para que a gente vá tornando esse mundo melhor. Pior já foi. Então, vamos lá. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos. Ari, quer fazer um comentário? Bom, não tinha falado que hoje estava mais como um apoio do Bruno, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação de vocês por terem aceitado, né, participar dessa edição extraordinária dos webinars da rede de professores pelas ruas completas. Também agradecer a todos os professores que estavam aqui assistindo a gente. Bom, e fazendo uma fala, assim, conectando o que todos comentaram, acho que esse realmente é o momento de nos fazer... Agora o cachorro resolveu latir aqui, mas espero que não esteja atrapalhando. Esse é o momento realmente de refletir sobre todas as mudanças que estão acontecendo. Assim, eu fico pegando o meu ponto, por exemplo. Eu, de um momento para o outro, tive que ficar também confinada num apartamento, não estava acostumada, assim, não pude ficar na casa com meus pais, onde é uma casa para proteger eles, fiquei separada, fiquei num apartamento pequeno. Depois de 10 dias, eu não consegui fazer a extensão desse apartamento aqui de uma forma com qualidade, como a gente comentou. Eu estava já, meu Deus, estou pirando. E minha forma foi, enfim, fui para um apartamento em Santa Catarina, na praia. Então, eu acho que realmente esse momento, assim, vai fazer as pessoas refletirem sobre a qualidade dos seus ambientes. E aí, de uma forma
que é muito mais crítica e muito mais grave é realmente a qualidade em que vivem as pessoas de baixa renda, e por elas não terem essa escolha de poder ficar em casa e estenderem a sua casa, né, de uma forma com qualidade. Eu acho que depois desse momento a gente vai ter momentos de valorizações do que realmente é importante. Acho que essa questão do distanciamento físico, enfim, distanciamento social, nos faz refletir como é importante a gente estar em contato com várias pessoas mesmo. Até, enfim, a gente começa a sentir falta do pessoal que a gente trabalha todo dia, né? De ver as pessoas, de poder abraçar, de poder dar um oi. Então, acho que está nos fazendo valorizar mais isso, as relações interpessoais, mesmo que elas não sejam com aquelas só as pessoas que a gente gosta, assim, ou só as pessoas da nossa família, só os nossos amigos, né? A gente vê como também é importante a nossa relação com os nossos colegas de trabalho, de sair, de ir num parque, de ver mais pessoas. Então, acho que esse é um momento muito importante que vai valorizar os espaços públicos, no meu entendimento. Acho que as pessoas estão dando mais importância agora para os espaços públicos. E, enfim, acho que a minha visão é que, a partir de agora, a gente tem que ter uma pressão também para ter medidas mais sérias tomadas em relação às pessoas de baixa renda, que não, como o Tarcísio comentou, né, das pessoas que vão ser as pessoas presenciais, as pessoas digitais, né, as pessoas não têm essa, enfim, de quem pode escolher se isolar ou não, né, as pessoas não têm essa opção, e a gente está vendo que quem mais está sofrendo é a população realmente de baixa renda que não tem essa escolha. Eu não lembro onde é que eu vi esses dias um comentário em que, nesse período de isolamento social, quem tem segurança nos seus empregos, pode até economizar, né, dinheiro, assim, por não estar saindo de casa, enfim, por estar tendo menos gasto de deslocamento, ou até de, né, não estar tendo tantas atividades. Agora, quem não tem essa segurança de emprego, quem está perdendo emprego, está gastando as poucas economias que conseguiu juntar, ou está numa situação de grande vulnerabilidade, né? Então, acho que esse momento é muito importante para a gente repensar políticas sociais também, para que traga mais segurança para a população. E, enfim, acho que foi muito boas todas as falas. Queria novamente agradecer a participação de todos os professores que aceitaram esse desafio com a gente hoje. Beleza, obrigado, Ari. Não, eu acho que é... Eu queria agradecer a vocês também, que eu não agradeci, né? A paciência do Bruno também. Caramba, Bruno, você tem muita paciência. E agradecer a Ariadne, que eu já conhecia do seminário Ruas Completas, né? Mas o Bruno é muito paciente. Bom, obrigada, foi muito legal. Obrigado, Regina. A Regina já estava há tempos para participar de algum seminário com a gente e a gente acabava não encaixando, acabava surgindo outros temas, mas que bom que tu participou e no futuro a gente tem bastante interesse também em fazer um bem dedicado aos temas que tu trabalha, que acessibilidade, desenho universal conversam muito com Ruas Completas, né? Mas só fazendo um parênteses rapidinho. Bom, eu acho que é isso, não tem muito mais a adicionar. Muito boa a fala da Ari, acho que resumiu tudo. Muito obrigado a todos. Nosso objetivo com essa conversa foi ativar a rede, né, reunir professores. A gente entende que a gente tem um alcance bem legal, porque a gente tem universidades em diversas regiões do país. E essa troca de experiências é um dos objetivos que a gente tem, e aproveitar esse momento que muitas pessoas estão em suas casas para trocarmos ideias e conhecimentos. Então, acho que é isso. Foi bem legal que até agora ficou em média 30 e poucas pessoas, um pouco mais às vezes, mas o pessoal ficou até agora. Muito obrigado a todos que ainda estão aí. E é isso, então. Muito obrigado de novo, pessoal. Vou encerrar aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito aprendizado hoje. Obrigada. Valeu. Valeu, galera. Parabéns Valeu. pelos trabalhos. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidem-se.